tarde. Hoje em destaque a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vier do Minho, que este ano completa 86 anos de existência no dia 12 deste mês de fevereiro. Este 86º aniversário vai ser comemorado, como vem sendo usual, no quartel-sede, num cerimonial que envolve, como sempre, entidades públicas e privadas, mas com convite aberto a toda a população. Recorda-se que no dia 10 de janeiro deste ano de 2026 foram empossados os corpos sociais eleitos para o triênio 2025-27, após o ato eleitoral que elegeu Armando Castro Ferreira na presidência da direção, que assume mais um desafio na sua atividade cidadã, como disse no ato de posse, isto após as eleições realizadas em 13 de dezembro de 2025, com lista única, que apesar disso teve uma participação significativa dos associados e que na sua intervenção no ato de posse sublinhou que a sua candidatura foi assumida com sentido de missão, manifestando-se otimista com o trabalho da nova equipa nos próximos 3 anos. Recorda-se que a história da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vier do Minho começou, como dissemos, em 12 de fevereiro de 1940, por iniciativa de um grupo de vieirenses e o apoio do município, presidido então por José Duarte Carrilho. Não foi um percurso linear, nem sempre o esforço dos bombeiros voluntários tem o reconhecimento que merece, mas é uma verdade irrefutável que, como se diz, eles estão em todas, no acidente, no incêndio, no resgate em diferentes circunstâncias e, em geral, em todos os momentos em que o socorro é necessário, como acontece agora neste período de intempéries que assolam o país. Como as outras corporações, têm envolvido a todos os níveis, no estatuto, na gestão, no recrutamento, na formação, no equipamento e outros, mas, como vem sendo referido, existem ainda constrangimentos no setor. Como se sabe, desde que foi legislada a criação de equipas de intervenção permanente, as EIPs, a Associação Humanitária dispõe de operacionais disponíveis a tempo inteiro. Mas mesmo que essas equipas em permanência sejam remuneradas, o sentido do voluntariado permanece nos bombeiros, como aqui tem sido reiterado. A sua história fez-se e faz-se também com obstáculos que a vontade de manter de pé uma instituição com esta relevância para a comunidade sempre tem vencido. Apenas alguns elementos para atualizar neste 86º aniversário a situação desta instituição modular na formação cívica e no sentido da solidariedade. Recorda-se, os bombeiros são, em Portugal, considerados o exemplo mais antigo e importante do voluntariado. Para falar da situação atual da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vier do Minho, da sua importância no contexto da proteção civil no Conselho e tentar lançar o olhar para o próximo futuro neste primeiro mandato dos novos corpos sociais, antecipando ainda o programa comemorativo, é a proposta de eu falar daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estudo o professor Armando Castro Ferreira, eleito presidente da direção dos Bombeiros Voluntários de Vier do Minho. Doutor Armando Ferreira, como disse, é mais um desafio na sua já longa atividade cívica. E porquê? Começar por cumprimentar os ouvintes da Rádio Alto Ave para este programa Falar Daqui, que, sem querer ser advogado em causa própria, é realmente um assunto de grande importância para o Conselho. O porquê? Dessa candidatura e de assumir o desafio que lhe lançaram. Olha, a resposta é muito simples e começo por esta casa. A razão, olha, é a mesma porque colaboro com a Rádio Alto Ave sempre que sou solicitado, inclusivamente com um programa de autor. A mesma razão porque fui presidente da Assembleia Municipal durante 12 anos. Também, olha, porque ajudei a criar uma escola profissional na Póvoa de Lanhoso, com um polo aqui em Vieira, a EPAV, que infelizmente os políticos profissionais não quiseram que continuasse. Também o meu contributo como professor, que vai muito para além da sala de aula. Também uma coisa que muito me orgulha, responsável por termos tido uma exposição permanente de arte do vieirense, do mestre Adelino Ângelo, na Casa de Lames, ou seja... Que já cá não está. Infelizmente, e para prejuízo da nossa educação e da nossa cultura, ou seja, a razão é
que está na minha matriz, que está no meu ADN, que é sem bombos e sem holofotes, estar disponível para dar o meu melhor por esta terra, por Vieira do Minho. Deixe-me recordar uma conversa que tivemos já há anos, ainda era presidente da mesa da Assembleia e foi então candidato pelo Círculo de Braga, chegando mesmo a ser a estar na Assembleia da República. Em substituição, mas esteve lá. E na altura perguntei-lhe se era pretendia fazer uma carreira política no país ou dedicar-se à região. E falou-me que a região para si era mais importante. E na região o Conselho, naturalmente. Sim, essa é uma evidência. Quem me conhece sabe que é assim, embora essa situação da Assembleia da República, em que eu deveria estar lá por direito próprio, é uma das nódoas, é uma das anátemas da política e que, muito sinceramente, me fez desacreditar grandemente na política partidária. Por isso é que eu prefiro esta política do cidadão ativo, o princípio helénico do cidadão que se preocupa com os problemas da sua terra, da sua polis, e é precisamente esse o meu caminho que tenho calcorreado até aqui e que, enquanto tiver forças, vou continuar a calcorrear. De qualquer modo, este não é um desafio fácil. Não, claro, este não é um desafio. Pela natureza da instituição, assim, pelas solicitações que tem, pelas necessidades que ainda terá. Não é um desafio fácil. Não é um desafio fácil em qualquer associação, porque vive muito dos outros, dependemos muito dos outros e como sabe, uma associação como os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho têm um trabalho de dedicação com despesas que de dia para dia são inflacionadas, mas que essas despesas não são acompanhadas pelas receitas. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Mas há associações em que podem dizer assim: estamos perante dificuldades financeiras, vamos ter calma. Mas nós não. Os bombeiros não podem dizer vamos ter calma. A sirene toca, o telefone toca, o CODU, que é, portanto, o centro orientador dos doentes urgentes, e nós avançamos. Avançamos com recursos ou sem recursos, porque a vida, o bem das pessoas e mesmo a proteção estão em primeiro lugar, estão no ADN das associações humanitárias e penso eu que também estão no ADN da maior parte dos soldados da paz que servem essas mesmas associações. Tem-se verificado que se tem movimentado nos últimos, desde o ato da posse, nessa sua missão e agora a obrigação assumida de dirigir a associação. O que é que encontrou? Quais são as dificuldades de que já se apercebeu até ao momento? As dificuldades são essencialmente dificuldades de recursos, porque, como disse, as despesas são muitas. Repare que nós temos já ali uma casa em que cerca de 50 mil euros por mês vão para vencimentos, vão para encargos com o pessoal assalariado. É certo que temos algumas ajudas, nomeadamente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nos dá 7 mil euros mensais e também dá 50% do salário das EIPs. Os mesmos 50%, diga-se, são suportados pela Câmara Municipal. Mas uma coisa é certa, as ambulâncias de socorro urgente não param. Elas têm uma média de 7 a 8 saídas por dia, mas o INEM nem sempre está atento a estas preocupações e posso lhes dizer só como registro que neste momento temos por parte do INEM um atraso de que vai para 4 meses nas suas responsabilidades de contribuir, ou seja, de pagar com a sua parte, e posso dizer que neste momento nós temos um saldo negativo em relação às ajudas do INEM de 30 mil euros. Ora, 30 mil euros numa associação como a nossa
é significativo. Portanto, Porque tenho um crédito no INEM de... Sim, de 30 mil euros. Parece pouco, mas não é. Porque, como sabe, as máquinas, estando todos os dias no terreno, elas têm consumíveis, elas têm necessidade de se abastecerem de gasóleo, etc. E, por vezes, isso é difícil. Ainda há pouco tempo tivemos, lamentavelmente, uma cena triste de que uma das fornecedoras do gasóleo, porque o contrato que temos é de débito direto, como na altura que avançaram com o ressarcimento portanto, do gasóleo fornecido, não estava lá o dinheiro disponível, e essa gasolineira diz, não fornecemos porque não fornecemos, não paga a horas. Porque não pagou a horas. O que lamentei, já tive uma conversa com alguém de direito, porque há uma coisa que eu posso dizer aqui aos microfones da Rádio Alto Ave. A Associação Humanitária dos Bombeiros não é rica, vive com dificuldades, mas não deve nada a ninguém. Isto, como acompanhamos a vida da Associação desde que existe a rádio e este programa em particular, anualmente, houve uma mudança na situação financeira desde em que foi encerrado o negócio do antigo quartel. Não sei concretamente onde é que quer chegar, mas... Essa parte está resolvida. Essa parte de ser ressarcida daquilo que era seu, resolveu e trouxe equilíbrio. Nesta altura não há equilíbrio financeiro? Nesta altura há equilíbrio financeiro. Só que, como posso dizer, estamos sempre no limite. Estamos sempre muito atentos. É preciso uma gestão muito criteriosa e é a nossa preocupação, já estamos no terreno, no sentido de angariar mais sócios, e inclusivamente para que aqueles que já foram sócios, mas que não têm as suas cotas em dia, que façam o favor de as regularizar. E nesse aspecto, digo com agrado que tem sido um projeto conseguido. O número de sócios tem aumentado. Eu tenho conversado com a nossa colaboradora, digníssima colaboradora e competentíssima colaboradora, a Dona Maria, Maria José Mendes. E mais que dedicada. Sim, mais que dedicada, que vai para 35 anos de dedicação àquela casa sozinha. Eu sei que em associações muito próximas da nossa grandeza têm 2, 3 funcionários, e nós aqui em Vira de Minho temos uma funcionária que, como eu disse no meu discurso, a única companhia que tem são os inúmeros problemas para resolver, nomeadamente os problemas de índole financeiro. Mas, portanto, eu vou me inteirando com a funcionária, com a Dona Maria José, e ela ainda me disse, olha, este mês recolhemos 2.000 euros de cotas. 2.000 euros de cotas. Ora, isso é muito bom e vai-nos dando algum ânimo. Mas isso não chega. Isso também é insuficiente. Do município. E por isso é que vamos fazer uma política de mecenato social, o chamado benemérito, o filantropo, para que as forças vivas do Conselho, que tenham algumas possibilidades, umas já estão a colaborar e muito bem, mas sem pompas nem circunstâncias e sem preocupações de publicidade, mas que estão já a funcionar muito bem. Mas nós queremos que outras instituições e outros cidadãos individuais se associem a esta causa, e queremos criar aqui uma equipa de beneméritos que possam colaborar e ajudar nesta nossa luta. A Câmara Municipal, que também merece uma palavra aqui aos microfones da Rádio Alto Ave, que anteriormente tinha um compromisso com a associação de 40 mil euros anuais. Esta atual Câmara fez um esforço financeiro
e subiu este compromisso financeiro em cerca de 25%, o que quer dizer que ainda recentemente, foi no dia 29, assinamos um protocolo, eu assinei o protocolo em nome da direção, com o Dr. Filipe Oliveira como Presidente da Câmara, de 50 mil euros, que é pouco, mas pelo menos há já um esforço também por parte da Câmara de subir e com uma palavra que foi lá dita. Este nosso esforço é um esforço porque a Associação Humanitária é imprescindível e nós acreditamos e precisamos do seu contributo para a comunidade vieirense. Portanto, há aqui uma relação de confiança entre a Câmara e a Associação Humanitária. E provavelmente, no nosso caso, no caso do Conselho de Vir do Minho, o elo mais forte da Proteção Civil, que é da responsabilidade do município. Claro que sim, aliás, foi aquilo que eu disse na minha tomada de posse. A Câmara Municipal e a Associação Humanitária são apenas duas faces de uma mesma moeda, não é? Porque ambos estão empenhadíssimos e com enormes responsabilidades naquilo que diz respeito à proteção civil, sendo o Presidente da Câmara Municipal o Presidente, portanto, da Autoridade da Proteção Civil e, como ninguém, compreende que quanto mais bem apetrechada tiver uma associação humanitária, melhor será para a autarquia, porque melhor é para a comunidade de vieirense. Deixe-me ser provocador. Isto porque, neste momento, o município tem maioria, enfim, que prefere. Em que vota? Toda a gente sabe que eu já fui, em tempos, um militante assíduo do Partido Socialista e, inclusivamente, ocupei cargos de grande responsabilidade ligados e nas listas do Partido Socialista. Hoje não sou assim tão ligado em termos de militância ao Partido Socialista, mas as minhas ideias da social-democracia, do socialismo democrático, mantêm-se aqui bem vivos e não deixo de dizer... E isso favoreceu este protocolo com a Câmara? E não deixo de dizer que para mim, até pela diferença de modus operandi em como outros líderes autárquicos ponham em prática com o que está hoje, eu sinto-me muito mais confortável e muito mais agradado com este modo de fazer política autárquica do atual Presidente da Câmara. Isso não posso negar e seria hipocrisia estar aqui a dizer o contrário. É que é também um assunto recorrente, fala-se particularmente nos bombeiros, até pela sua importância como associação, na partidarização destas instituições. Penso que houve um pouco, vai havendo um pouco a tendência dos poderes executivos de controlar um pouco ali e acolá. E é isso que acontece em Vieira do Minho? Neste momento isso não acontece. E se quer o exemplo de que isso não acontece é que eu fiz eu preocupei-me com uma lista de pessoas. Eu vi o perfil, eu vi o que é que eu quero para a associação. E eu escolhi os órgãos sociais, eu convidei as pessoas para me acompanharem nos órgãos sociais em função do seu perfil profissional, como cidadãos e como cidadãs e como vieirenses, pelas suas qualidades, pelo seu voluntariado, pela sua ligação e comprometimento com o associativismo. E vejam o exemplo, é que isto não são apenas palavras. Eu tenho na direção que presido, e tenho depois também na Assembleia Geral e no Conselho Fiscal pessoas que vão desde a direita democrática /CDS, a pessoas que se identificam, penso eu, com o Partido Socialista, a pessoas independentes e até pessoas mais voltadas para a esquerda, não é? Sem estar agora aqui a referir quem nem interessa, mas há aqui uma equipa multifacetada, há aqui uma equipa em que, independentemente das suas tendências ideológicas, ali todos vão ser úteis e todos vão ser imprescindíveis e todos vão ser importantes para a política que eu pretendo pôr em prática, que é
o lema da associação é a transparência, a dedicação, o diálogo e o comprometimento. Mas não era isso que devia sempre imperar, independentemente das tendências políticas das pessoas que se vivem nos partidos, nas instituições, as pessoas são cidadãos. O chavão é esse, não é? O chavão é sempre de que assim é que deve ser, estamos aqui, mas infelizmente depois na prática nem sempre aquilo que se diz se traduz com a realidade. E foi esse que procurou contrariar nas escolhas, nesses convites que fez. Não, eu nem sequer me preocupei com a palavra contrariar, isto foi tão natural. Foi tão natural porque está também na minha formação, no meu ADN, que foi assim que eu fiz. Repara, eu mesmo quando tinha responsabilidades partidárias e quando fui Presidente da Assembleia Municipal, eu vou aqui referir aos microfones da Rádio Alto Ave uma das coisas que me acompanhou todos estes anos, desde que saí da Assembleia, que foi o seguinte: eu quando terminei, portanto, o meu último mandato em 2002, logicamente que quando foi a última sessão da Assembleia Municipal, as pessoas já sabiam que eu não era candidato. E, Sr. José Luís, ouvintes da Rádio Alto Ave, na última sessão, as palavras mais gratificantes que eu tive das pessoas que trabalharam comigo na Assembleia Municipal, as palavras mais gratificantes e mais genuínas de agradecimento foram inclusivamente dos deputados e presidentes da Junta com assento na Assembleia Municipal que não faziam parte do bloco do Partido Socialista, o que significa que eu já ali durante 12 anos, eu coloquei nos trabalhos da mesa da Assembleia Municipal os interesses do Conselho e os interesses das pessoas acima de qualquer interesse partidário. E isso foi conseguido, e tanto foi conseguido que na última... Foi muito bem... Repara, apesar de eu ser... Na altura eu era um jovem e tive a responsabilidade de substituir uma pessoa com grande credibilidade, com grande experiência, que foi o Dr. Alfredo Ramalho. E o que é certo é que as pessoas souberam-me respeitar, as pessoas souberam-me valorizar de todos os quadrantes políticos que faziam parte da Assembleia Municipal. Porquê? Porque viam em mim um arauto dos interesses da terra e não o arauto de qualquer interesse político-partidário. E isso é evidente e isso penso que ainda é uma imagem de marca que perdura até aos nossos dias. Isso, claro, isso orgulha-me, não é? Queres, não. Não é falsa modéstia, não é? E o desafio é para um mandato? O desafio é para um mandato que aceita, é para um mandato na associação? Isso é uma coisa que eu não posso dizer. Olha, o que eu posso dizer neste momento é que o trabalho é bastante desgastante. Porque, repara, a associação tem ali tem um modelo de funcionamento em que tem uma direção, não é? Que é uma direção que tem a sua forma de atuar, mas depois tem também um comando. É um comando. Há ali, portanto, uma componente 100% civil e depois há ali uma componente um pouco paramilitar. E temos que saber jogar com esses equilíbrios. Isto vai sendo conseguido no dia-a-dia, mas, como digo, aquilo é bastante burocrático. Ao contrário do que as pessoas pensam, aquilo é muito burocrático, pede muito tempo e exige muito das pessoas, reuniões com a Proteção Civil, mails, temos que estar sempre atualizados, acompanhar ali a vida administrativa e financeira. É bastante difícil. E é bastante difícil e exigente numa direção 100% carola, 100% voluntária, num grupo de soldados da paz profissionais. Nós temos ali cerca de 40 profissionais, não é? Temos as equipas EIPs
que são profissionais. E depois temos também bombeiros que são profissionais. E tem que se gerir tudo isso com muito cuidado, não apenas termos a garantia e reunirmos as condições para que no fim de cada mês aqueles assalariados possam levar o seu vencimento para casa. Ainda agora fizemos um esforço de atualizar os vencimentos dos funcionários da associação com os mesmos valores da função pública. Isso resultou-se, quer dizer, individualmente pode parecer um pequeno passo, mas num bolo geral é um sacrifício significativo para a associação, mas temos este lema que é o de queremos assalariados motivados e voluntários também motivados, queremos assalariados motivados para também corresponderem às exigências que lhes são pedidas. É evidente que não damos tudo, é evidente que não damos aquilo que se calhar queriam ou que mereciam, mas estamos a dar aquilo que podemos e pensamos neles e pensamos no seu bem-estar. Mas antes disso, uma ideia esta, há uma discussão, não é propriamente uma ideia, é uma discussão de que o voluntariado, enfim, é naturalmente, socialmente relevante, é também uma demonstração de que, enfim, não está tudo perdido na humanidade, mas de qualquer modo, pelas funções que tem hoje e pelas situações que assegura, as associações humanitárias dos bombeiros voluntários não deveriam ser também profissionalizadas, na sua maior parte, sem deixar de aceitar o voluntariado. As direções? As direções não, os corpos ativos. A tendência é essa. Eu muitas vezes ouço até com um sentido pejorativo, é de, ele agora não há voluntários, eles agora estão, mas é lá a ganhar o deles. Ainda bem, porque as coisas evoluem e nós hoje não nos podemos regozijar, nem podemos considerar como suficiente uma equipa de voluntários de que aparecem quando a sirena toca. Hoje, as exigências do dia-a-dia, as exigências do mundo moderno, são a de que há um problema e, imediatamente, esse problema tem que ser atacado. Tem que ter resposta. Tem que ter resposta. E esse tempo de que tocou a sirene e depois parava vinham, a fábrica. Parava a fábrica. Portanto, e só vinham até os que conseguiam ouvir a sirene, porque aqueles bombeiros que fossem de freguesias mais longe já não vinham. Esse tempo acabou. Agora, é preciso respostas rápidas. É preciso, porque em segundos e em minutos podem-se salvar vidas. Em minutos pode-se evitar um grande acidente. E por isso é importante estas EIPs, estas equipas permanentes, e é importante que há a necessidade do socorro e da ajuda e há uma prontidão, uma saída imediata destes homens. Por isso é que o espírito do voluntariado nunca mais ou jamais deve acabar e deve-se continuar a manter estes jovens voluntários, mas temos que ter uma equipa profissional. Só que a minha ideia é esta. É que estes voluntários que passaram a assalariados nunca devem perder o espírito do voluntariado. Porque não é uma farda que faz um bombeiro. Não é a farda que faz um bombeiro, é o bombeiro que faz a farda. Não é bombeiro quem quer. É bombeiro quem tem no seu ADN a vocação, o sentido da solidariedade, o sentido do humanismo, o sentido da missão, o sentido de ajudar. Porque então, nesse caso, o bombeiro assalariado tornava-se um simples funcionário de que olhava para o relógio e entrava às 8 e olhava pelo relógio e saía às 5. Não, isso não pode acontecer. Eles têm que estar ali num espírito de missão, de voluntariado e terem no seu ADN o tocou, vamos ajudar. É o princípio do
ajudar sem olhar a quem. O registro que temos feito ao longo das conversas que vamos fazendo é que em Vieira do Minho, quando há uma escola, abrem a escola dos bombeiros, que ainda aparecem jovens a querer ser bombeiros. Aparecem jovens, E agora desde pelo menos 2000, nós temos mais que de também temos mais de masculino e 70, feminino já existem, sim, não é? nós temos mais de 70 voluntários e vamos agora abrir, eu já acordei numa reunião com o seu comandante, que vamos abrir mais uma escola para formar novos bombeiros, jovens bombeiros, e uma coisa importante é que os jovens bombeiros estão a aparecer cada vez mais também jovens bombeiros meninas, senhoras, o que para nós é extremamente importante. Extremamente importante e que ao mesmo tempo depois também nos traz alguns problemas. Por exemplo, os problemas das nossas instalações. Eu como desde que entrei nesta vida de presidente da associação, eu vi-me obrigado, entre aspas, a visitar outras associações, outros quartéis. E então coincidiu também com as tomadas de posse. E eu fui, a maior parte destas tomadas de posse que eu fui, eu era recebido no quartel, num salão, num auditório, de cadeiras confortáveis, até com aquecimento. E o que é que nós temos aqui? Está a falar de uma cidade. Não estou a falar numa vila como o Pavalanhoso. Cabeceiras, etc. E veja, aqui em Vieira, ainda agora eu tomei a minha tomada de posse, em 10 de janeiro, um dia frio, onde é que nós recebemos os nossos convidados e onde é que nós fazemos as nossas sessões solenes? Nós pedimos licença aos carros para saírem do hangar, porque é no hangar onde estacionamos os carros que nós recebemos os nossos convidados, cheios de frio. Está a dizer que pretende alterar de alguma maneira as instalações? Eu quando tomei posse e vi aquela realidade, eu pensei cá para mim, nós vamos ter que arranjar aqui um espaço para um auditório. Repara, um auditório que os bombeiros já tiveram. Quem conhece e quem conheceu o quartel, o primeiro quartel, situado aqui perto, na Praça Guilherme de Abreu, ele tinha por baixo a parte automóvel e por cima tinha um auditório onde se faziam reuniões do Vieira Sport Clube, das associações, etc. Mas aí até se passava cinema, não? Até se passava cinema. Repare, e em 2016, em 2016 constroem-se infraestruturas novas, este novo quartel, e ele não é equipado com um auditório para servir a associação e para servir a própria comunidade. Porquê? Porque nós temos aqui um auditório municipal, mas é um auditório municipal com estrutura bastante pesada, mais exigente. Era preciso uma alternativa mais simples para 60, 70, 100 pessoas. Onde é que o temos? E então o que é que eu pensei? Eu vou ver agora com estes planos de restauração, de reforma. Tá. Entretanto, comecei a conhecer o espaço, o interior do quartel. E o que é que eu vejo no interior daquele quartel? Eu vejo um espaço sem qualquer funcionalidade, cheio de cubículos. Mas é um projeto aprovado. Cheio de cubículos, inclusivamente nós fazemos o apelo à igualdade de género, fazemos o apelo às jovens bombeiras, e as jovens bombeiras estão lá num local claustrofóbico, muito fechado, sem o mínimo de condições, tanto em dimensão como noutro tipo de condições. Quer dizer, e outra coisa, nós temos ali um quartel, e este é um reparo para quem fez o projeto e para quem acompanhou a sua execução. Nós temos ali um quartel que neste momento é um quartel novo-velho, porque as paredes estão todas podres, as paredes estão todas abertas. Porquê?
porque aquilo foi edificado em cima de lençóis de água, em que a capilaridade agora está a apodrecer todas as paredes. Aquele quartel que nós ali temos foi um investimento perdido. É bom que se diga aqui, para que toda a gente saiba, um investimento perdido. Primeiro, não é moderno, não é funcional, não tem tanto valências, como eu referi, do próprio auditório, e está, se não forem tomadas medidas urgentes, aquilo daqui por meia dúzia de anos está completamente podre. Porquê? Porque a umidade está a destruir. Eu tenho uma reunião, eu tenho lá uma sala. Olha, por exemplo, eu não tenho uma sala para poder trabalhar. Há realmente uma sala deste género, que é chamada sala da direção, onde nós reunimos, e eu tenho que ir lá, peço à funcionária para me pôr um aquecimento e para abrir um bocadinho as portas, porque entra-se naquela sala e é aquele cheiro a bafio, aquele cheiro ao mofo. Porquê? Porque aquilo foi edificado em cima de veias de água. Eu sei que houve ali um descuido muito grande, e aquela casa que realmente, quando se passa da estrada e se vê ali, até parece uma coisa, mas na realidade não é. Mas está pensando ainda, porque o tempo vai andando, há ainda a secção de Roivães. Que tem condições razoáveis. A secção de Roivães ela nasceu, ainda estava na Assembleia Municipal, e foi uma espécie da EDP, sabe que a EDP tem aqui no nosso concelho 4 espelhos de água, não é? E se calhar numa espécie até de retribuição pelos males que causou ao concelho. Portanto, ajudou a que se construísse aquele quartel, a chamada um posto avançado. Ele não tem o estatuto ainda de secção. Mas deixámos de ouvir, porque desistiram as pessoas de Roças e os bombeiros também de pensar numa secção também em Roças? As secções, José Luís, Roças está bastante próximo da sede do Conselho de Cabeceiras. Mas nada invalida que isso possa um dia surgir. Roivães surgiu precisamente por causa desta abertura da EDP. Não é uma secção, poderá vir a ser uma secção, e é bem vista, até porque está a bastantes quilómetros de Braga e dá ali bastante jeito. Agora, o que é preciso é que essas secções ou postos avançados também reúnam alguma sustentabilidade. Porque... Mas há da parte do município, da parte dos baldios. Exatamente, o município, os baldios. Porquê? Porque se nós já nos queixamos das dificuldades financeiras aqui para o quartel sede, e se estas secções ou postos avançados não reunirem alguma sustentabilidade, nós vemos-nos naquela situação de estar a puxar o cobertor dos pés para a cabeça e da cabeça para os pés, e em algum lado há de falhar. Em relação à secção, chamemos-lhe a secção de posto avançado de Roivães, nós estamos empenhadíssimos que aquilo continue, e vamos até muito brevemente. Eu, como Presidente da Direção e acompanhado pelo Sr. Presidente da Câmara, ter reuniões de trabalho com pessoas e normalmente os baldios, instituições, para não só mantermos a secção, como dar-lhe um bocado mais de fôlego, ao ponto dela poder ser a tal secção e, inclusivamente, estar registada no CODU, não é? Estar registada no CODU para poder fazer serviço de INEM, de urgência rápida, porque as condições humanas e materiais até estão lá. Falta uma certa sustentabilidade, mas que, com bom senso e com cedências e com sacrifício de todos, poderá ser uma realidade, e uma realidade que vai ser uma mais-valia, não apenas para aquela zona
para aquela zona de Ruivães, mas Mas, também, por exemplo, logo também mesmo já Montalegre. mesmo aquelas freguesias de Montalegre próximas, como é o caso de Fafião, de Cabril, de Benda Nova, podem ter ali um serviço mais rápido e mais eficiente se forem reunidas essas condições. Mas, relativamente ao que disse em relação ao quartel-sede, alguma ideia já para tentar melhorar as condições atuais? No quartel-sede. Quando da assinatura do protocolo, Com o município? Com o município, estavam todos os representantes dos órgãos sociais estavam lá. Estava lá o engenheiro Paulo Dias, como representante do Conselho Fiscal, a doutora Elsa da Assembleia. Da Assembleia Geral, eu como presidente da direção e também 3 ou 4 elementos da direção, que inclusive alguns deixaram o trabalho para também estar ali a assinar. E nessa assinatura, nesse momento da assinatura do protocolo, eu deixei ali bem vincadas as minhas preocupações e a necessidade de uma intervenção no quartel, ou seja, as mesmas necessidades e as mesmas preocupações que estou aqui a proferir diante dos microfones da Rádio Alto Ave. E que disponibilidade do município encontrou? Claro que sim. Claro que o município ouviu-me, não se comprometeu com nada, ouviu-me, mas o silêncio, não é? O silêncio, para mim, significou o assunto vai merecer a nossa atenção. Essa foi a leitura que eu fiz. Mas não há outras entidades que podem intervir ajudando nisso? Na tutela, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil? De qualquer maneira, a liderança, não é? O arauto deste processo deve partir do Executivo Camarário, porque é o nosso legal representante e é aquele que inclusivamente tem competências até para apresentar candidaturas que nós não temos e que nem qualquer outra instituição tem, mas a Câmara tem essas valências e acho que as pode aproveitar. Agora, se vai ser a curto prazo, a médio prazo, não sei, mas desejo muito que o seja, porque aquilo não é obra para ser intervencionada a longo prazo, porque a degradação acentua-se de dia para dia. Estamos a 3 minutos aproximadamente do final e há um programa de comemorações. Convidou toda a gente, naturalmente, sim, entidades públicas. Sim, há aqui 2 convites que eu faço aqui. 2 convites bastante diferentes, mas que têm todos o mesmo objetivo. No próximo dia 15 é o dia de aniversário dos bombeiros, 86 anos, e, repare, eu não queria que... Aliás, a exemplo do que aconteceu na tomada de posse, eu queria que aqueles espaços fossem multifacetados, não estivessem ali apenas os órgãos e os soldados da paz, que estivesse também a comunidade, até para nós nos sentirmos mais apoiados, para que as pessoas saibam que aquilo existe. E inclusivamente atraírem outras pessoas que não tenham por hábito ir ao quartel, ir às instalações. E com isso, se calhar, deixa-me também tornar sócio, porque é muito importante que o número de sócios aumente significativamente. Não só pela receita, mas também pela proximidade que têm com a associação. E se repararem, há razões fortes. A primeira é que tudo o que se aposte na associação é um investimento. Na autoproteção. Exatamente, é um investimento para a própria pessoa. E se repararem também, uma coisa que agora vai apensado às fichas de sócio, há um conjunto de regalias muito grandes que o sócio pode ter. Olha, nomeadamente o transporte de doentes em ambulância, quem for sócio tem logo 10% por quilómetro. Ou seja, se fizer uma viagem a Braga, paga logo
2 anos de cotas. Depois também temos um protocolo com a BP de que há uma compensação de 6 cêntimos por litro a quem abastecer e tenha sócio. Tem descontos na Santa Casa de Misericórdia nas consultas de 10%. Têm descontos nas óticas de Vieira. Têm desconto recentemente também na própria, aqui na clínica veterinária da doutora Leonor Dias. Quer dizer, o principal investimento sendo na sua defesa, também há outros benefícios que podem usufruir, nomeadamente estes. Mas há mais formas de ajudar. Uma delas é o IRS. Sim, e outra coisa também muito importante, que as pessoas não pensam, não porque não queiram, mas muitas vezes esquecem, que é a consignação do IRS. Quem apresentou a declaração do IRS pode, se o desejar, que 1% daquilo que o Estado recolhe, 1% daquilo pode reverter para uma associação cultural, uma associação social. Ora, os bombeiros podem beneficiar dessa situação se quem declara o IRS, basta pôr no cantinho lá do IRS o NIF, o número de identificação fiscal da instituição que quer ajudar. E eu ficaria muito grato a essas pessoas se, quando apresentassem a próxima declaração do IRS, colocassem lá o NIF 501 309 089. Olha, para quem não tinha a esferográfica à mão e que agora já tem, eu repito, 501 309 089. É o NIF da Associação Humanitária que pode usufruir de 1%. E já agora, e para terminar, agradecer às empresas de contabilidade do Conselho que tiveram o cuidado de sensibilizar os seus clientes para este apoio e que foi extremamente importante nas receitas que tivemos recentemente transferidas do IRS. Portanto, eu pedia que refletissem e se concentrassem neste pedido. Porquê? É um simples gesto. Não estão a ser honrados em nada. Porque esse dinheiro ou fica para o Estado ou fica para os bombeiros. Exato, não são honrados em nada. Mas é um gesto simples, mas que é muito importante para a sustentabilidade da nossa associação. E, como disse, sem custos para quem o quiser fazer. E só em alguns segundos, confiante que vai conseguir um mandato com equilíbrio, saindo equilibradamente na gestão dos bombeiros. Mas que equilíbrio que é financeiro? Em todos os aspectos. Ora bem, há uma coisa que eu quero dizer. Eu não podia estar mais satisfeito com a equipa que escolhi como estou. Em relação ao Conselho Fiscal, em relação à Assembleia Geral, como sabem, são órgãos que reúnem com uma certa periodicidade, mas mesmo assim eles fazem questão de estar presentes, de dar as suas opiniões. Quanto à direção, aos 7 elementos da direção e a alguns suplentes, alguns deles que até estão na Suíça e que todos os dias estão em contacto comigo e até a quererem ajudar, eu estou extremamente otimista, não por aquilo que eu possa fazer, mas também pela equipa que tenho comigo para percorrer esta caminhada, este caminho que, digamos, é exigente pelas dificuldades, é exigente porque temos que lidar com pessoas, e sabe que muitas vezes nestas dinâmicas de grupo nem sempre é fácil remarem todos para o mesmo lado. Mas aquilo que eu quero é que remem todos para o mesmo lado, porque há uma coisa que nós
temos que... Há uma coisa que nós temos que ter em mente, é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Minho em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E se assim pensarmos, tudo será mais fácil. E nós vamos tentando continuar a acompanhar a vida da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Minho, que, recordamos, no próximo dia 12 completa 86 anos de existência. Tivemos a presença do presidente da direção, Armando Castro Freire, a quem mais uma vez agradecemos a presença. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.